Eu fico até de boca aberta, por assim dizer, com aquilo que Deus já está ministrando em nosso meio, porque a palavra que Deus colocou no meu coração, na verdade, o Senhor mesmo já o falou em nosso meio, em tom profético, através do ministério do Léo. E tudo isso é muito bom, pois vi em alguma conversa, não me lembro em que canto aqui foi, alguém que citou também as mesmas palavras, uma demonstração de que de fato é o que o Senhor quer fazer no nosso meio, e Ele quer que de fato nós paremos para ouvi-lo nesta noite, ouvi-lo. Para isso, abra comigo a sua Bíblia, no Evangelho segundo o Espírito Santo de Deus, né? O livro de Atos, muito conhecido como Atos dos Apóstolos, mas na verdade são os atos do Espírito Santo de Deus, as ações, a atitude do Espírito Santo de Deus, depois que a igreja do Senhor foi inaugurada ali no Pentecostes, no capítulo de número 2, mas nós faremos a leitura dos primeiros 8 versículos de Atos 3. Atos 3, nós vamos ler para pensarmos um pouco a respeito disso. Só assim por dizer também, enquanto os irmãos vão encontrando, lembrando rapidamente, dia 20 de abril estará conosco o psicanalista e pastor Eduardo Penido, ele é da nossa igreja central, estará ministrando aos homens, sexta-feira, às 20 horas, no dia, não, 19h30, melhor dizendo, no dia 20, sexta-feira próxima, dia 20, você, homem de honra, venha receber uma boa palavra também do pastor Eduardo Penido, e assim, certamente que Deus vai ser glorificado na sua vida, e o seu lar vai ficar melhor ainda. E os demais recados, daqui a pouco peço que a Santa Varoa Viviane projete também, para que então os irmãos possam recordar dos demais recados que temos. Graças a Deus. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a hora nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era aleijado, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos no aleijado, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram, e saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e pulando, e louvando a Deus. Glória a Deus por essa palavra. Lembrou-se da promessa e da profecia desta noite? Amém? Oremos. Senhor, no santo nome de Jesus, te agradeço pela direção do teu Espírito Santo. Vejo que nisso posso descansar de fato o meu coração, porque o Senhor está nos direcionando e conduzindo a liturgia deste culto. Ó Deus bendito e amado, peço que o Senhor ajude-nos, que a nossa atenção seja presa ao Senhor. Queremos que seja cativada agora a nossa mente, a nossa atenção, para que então possamos guardar no nosso coração a Tua palavra, para não pecar contra o Senhor. Portanto, ó doce Espírito de Deus, sinta-se na plena liberdade, no nome de Jesus. Amém, e amém,
Podeis vos assentar. Graças a Deus. Obrigado, Léo, pela água fresca. Aleluia. E o paralítico, ele andou. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus pela medicina que está avançando dia após dia, cumprindo-se também as Sagradas Escrituras, porque nem todos Deus quer curar através da manifestação de um milagre, porque houve já uma palavra dada por Deus através do ministério de Daniel, e que então a medicina se multiplicaria, e nós estamos vivenciando tempos realmente maravilhosos. Só de fato, não estamos vivendo os melhores dias na multiplicação da medicina, porque o coração do ser humano realmente é complicado, e não quero aqui falar mal simplesmente das indústrias farmacêuticas, mas bem da verdade, eles poderiam fazer um pouco mais de esforço, e assim certamente traria muito mais alívio a todo aquele que necessita de uma cura. Mas graças a Deus que a medicina tem se multiplicado, inclusive profissionais desta área tão importante, e é claro, profissionais comprometidos realmente com o seu juramento, comprometidos com o próximo, simplesmente muito mais do que pelo dinheiro, que faz parte, é claro, todo trabalhador é digno do seu salário, mas também faz por amor, porque quem não gosta de ver a alegria do outro? Só quem realmente está com o seu coração embrutecido, que não consegue se alegrar com a vitória do próximo. Não consegue. E que Deus nos ajude nisso. Mas é bem verdade que os milagres ainda precisam acontecer. E tem acontecido. Só que nós estamos envolvidos de uma forma tão ruim, que nós estamos tão acostumados a termos os nossos desejos e as nossas vontades atendidas, e muitas vezes caprichos, e isso nos estraga, e não é bom. Por isso, hoje uma noite onde daqui a pouco o Gabriel e o Arthur serão dedicados ao Senhor, e outras crianças que estão no colo, ou então estão ao lado sendo ministrados, ou outros filhos que não estão aqui nesta noite, que vocês têm, vocês precisam atentar a uma verdade bíblica, de que nós precisamos ensinar o nosso filho a amar a Deus e a temer a Deus. Nós precisamos, mesmo para que os nossos filhos também sejam alcançados pelo Evangelho da salvação. Então, é muito importante que a criança seja ensinada o caminho em que deve andar, o caminho do temor de Deus. E com isso acontecendo, é bem verdade que haverá uma sociedade muito melhor. Porque pensa numa coisa, uma sociedade cheia de cristãos, como é o que estava acontecendo aqui. As pessoas se simpatizavam tanto com o povo de Deus, e quando eu falo povo de Deus, implica dizer que eram famílias que se reuniam, iniciando a igreja de Deus, e coisas maravilhosas aconteciam. O povo era suprido em todas as suas áreas de necessidades, e você pode analisar depois, o livro todo, na verdade, são apenas 28 capítulos, mas tem histórias maravilhosas da ação do Espírito Santo através
do ministério dos apóstolos, principalmente do apóstolo Paulo, depois. Então, você vai ver a importância de nós permanecermos fiéis a Deus em primeiro lugar. E depois, é claro, é uma questão até de proteção aos nossos filhos. Não mimem os vossos filhos. Não mimem, não criem os seus filhos como se eles fossem viver numa redoma. Não faça isso, porque o mundo é cruel por demais. O mundo não perdoa, não perdoa, não perdoa. O sistema todo ele corrompido por causa não ainda da figura do anticristo que se levantou, mas por causa do sistema mundano e terrível que está imperando nos nossos dias, de tanta injustiça, de tanta malícia e de tanta maldade. Você precisa ensinar o teu filho e a tua filha. Você precisa, e ensinar vai além de você ler a sua Bíblia para o seu filho. O ensinar vai nas suas atitudes, porque o seu filho e a sua filha está olhando para você, pai, olhando para você, mãe, e eles vão repetir ao longo dos dias e nos seus relacionamentos, no trabalho, em casa e no casamento depois, eles vão reproduzir aquilo que eles viram em vocês. Pouco importará, e você sabe que o conselho de fora tem mais impacto do que o conselho de dentro. Então, poucas vezes eles ouvirão aquilo que você tem para falar, informar, mas eles aprenderão com as tuas atitudes. Não queira mimar o seu filho como se ele pudesse ter tudo. Ninguém pode ter tudo, porque aquele que acaba tendo tudo se frustra, porque o tudo dessa vida é nada diante da vida com Deus. O tudo se torna em nada. Que Deus nos ajude. Mas aqui nós vemos uma família que desde pequeno, ensinou o seu filho a não fazer outra coisa a não ser esmolar, pedir esmola. É bem verdade que nos dias de hoje, com a tecnologia que tem, poderia ser diferente, porque é impressionante como a gente vê um cadeirante que ainda trabalha, ou pessoas que tenham passado por alguma tragédia na sua vida e que ainda produz. De uma forma ou de outra, encontra um jeito de vencer a sua tragédia, ou então de vencer a sua limitação de nascença. Mas essa família, eles, nesse tempo, eles não tinham outra coisa a fazer, a não ser, quem sabe, era tido até mesmo como um trabalho para agora este homem. Segundo o que está escrito no capítulo 4, versículo 22, este homem ele tinha mais de 40 anos, e como nós lemos, desde o ventre da sua mãe, ele era aleijado. Ele já era como tido alguém que não tivesse importância para a sociedade, porque era alguém improdutivo. Mas de alguma forma, esse homem, ele procurava ocupar o seu dia. E veja aqui de uma forma interessante que, em meio à sua tragédia pessoal, ele não pediu para nascer assim. E quem pediria para nascer aleijado ou com alguma deficiência, seja intelectual ou seja física? Quem gostaria de nascer com alguma limitação? Quem suportaria? Este mesmo que ele estivesse como que fadado pela circunstância
fadado pela sua própria família. E a todos que nesses 40 anos, quantos passaram por esse templo? E esse homem à porta, esmolando. Não fizeram nada, não atentaram a nada que este homem dizia, a não ser para lhe dar alguns trocados. Pedro e João, mesmo como diz no versículo 3, ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Ou seja, mais uma vez, e não são qualquer pessoas não, dois homens de Deus, impactados pelo mover do Espírito Santo de Deus, no capítulo 2, com a descida do Espírito Santo. Então veja que não é uma questão de desatenção ou de desdenho à necessidade ou à dor desse homem, mas o costume judaico, o costume do povo de Deus é de ir à casa do Senhor para orar. E como bons filhos de Deus, pelo menos 3 vezes por dia, eles iam para o templo buscar a Deus em oração. Às 3 horas da tarde, sol a pino, e estava ali mais uma vez este homem, que nem o nome dele é registrado nas Sagradas Escrituras. Ficou registrado o relato do milagre, ficou registrado a alegria deste homem, ficou registrado. E a alegria deste que trouxe tanta confusão por aqueles que não souberam lidar com a felicidade ou a vitória de alguém. Mas estava Pedro e João passando por este homem, já por entrar no templo, e algo acontece. Era normal, era corriqueiro, era natural o movimento de ir e vir ao templo. Assim como já foi dito também, hoje é natural aos domingos, às quartas e segundas, que são os cultos principais. Segundas, orações, quartas, gratidão, cura e provisão, domingos, culto da família. Natural o ir e vir. Mas quantos de nós também naturalmente estamos indo e vindo e os nossos problemas continuam nos acompanhando? Como se já não tivesse mais solução, andamos até mesmo como se fosse parte da família. O problema, a dificuldade, a dor, a necessidade. Mas Deus, Ele é especialista. Ele é especialista em transformar o caos em bonança. Deus, Ele não é o causador das tragédias em si. Engana-se quem pensa, tudo é da vontade de Deus. Sim, tudo, mas tem coisas que, no que diz respeito à nossa decisão de viver, o nosso livre-arbítrio, Deus não vai interferir, porque Deus, Ele já fez o que Ele tinha que fazer, a sua responsabilidade como Deus e como Senhor, as portas para a saúde, para a paz, para a vida com Deus, para a reconciliação, para a salvação, já está tudo feito. E depois de tudo ter sido feito, Deus então inspira não mais do que 40 homens para escrever as Sagradas Escrituras, como para ser um manual do seu povo. Tudo que você quiser saber e entender, você tem um lugar para você descobrir. O manual de Deus. Mas como todo manual tem técnica. E a técnica de Deus continua sendo a mesma: revelação. Glória a Deus por isso.
revelação. Por isso que doutores leem a Bíblia e falam, mas não consigo entender esse negócio. Ah, não sei não. Filósofos preferem acreditar em Platão e Companhia Limitada, que viveram 300 anos antes de Cristo, e falam que a Bíblia é antiga. Mas as filosofias desses homens foram escritos antes de Cristo. Não dá nem para comparar, né? Não desmerecendo que a filosofia, ela é boa, ela ajuda muito, sim, para esclarecer muita coisa na nossa vida. Mas para esclarecimento das necessidades, da dependência emocional, de tudo que nós carregamos conosco, nas Sagradas Escrituras nós encontramos respostas para tudo. Respostas para tudo, é impressionante. E este homem, ele poderia pensar assim, eu vou mudar aqui o meu lugar, aqui eu acho que não dá nada não, eu vou mudar de lugar. Justamente nesse dia, se ele tivesse pensado assim, eu vou trocar de lugar para pedir esmola, ele não teria recebido a sua vitória. Ele não teria encontrado nessa hora a Pedro e João. Ele não teria experimentado o milagre, não ficaria registrado para nós aqui. Nessa passagem, pelo menos, não. Talvez Deus, por sua misericórdia e onisciência, o visitasse em outro momento de sua vida. Mas qual é a sua necessidade? Nós temos mania de pensar que, eu tenho todos os problemas da vida e do mundo, parece que eu fui sorteado. Tudo acontece de ruim, é só comigo. Nós estimamos tanto, e tornou-se a nós tão costumeiro o cultivar a nossa necessidade, a nossa fragilidade, a nossa dor, que nós não conseguimos enxergar a dor do outro. E achamos que o nosso problema é maior. Aliás, não são poucas as vezes que nós encontramos algumas pessoas que começam a como que discutir quem tem o problema mais difícil a ser resolvido, quem tem mais dores, quem tem mais necessidades. Abre-se uma concorrência, meu Deus. Mas para toda necessidade, para toda dificuldade, para toda limitação, entenda uma coisa: Deus, Ele quer que eu e você sejamos como homens e mulheres que estão sempre dispostos para ter esta palavra no coração. Uma palavra de vida, uma palavra de saúde, uma palavra de ânimo, uma palavra de paz, uma palavra de alegria, uma palavra de renovo, uma palavra de transformação. Uma palavra de alguém que tem relacionamento com Deus, porque é o que nós vemos. Este homem, ele estava pedindo aquilo que ele achava que iria resolver o seu problema. Era esmola que ele precisava de um trocado, aquilo resolveria para ele, quem sabe, para pagar, ou para comprar alguma coisa. Ele queria somente aquilo que ele enxergava, aquilo que ele achava que ele precisava. Mas esses homens, eles vão mais além. Depois deste aleijado mexer com eles, pede uma esmola. Como sempre, a atitude daquele que está humilhado, daquele que está prostrado, é permanecer assim, com a sua cabeça baixada, com a sua estima destruída. E precisa então ouvir esta palavra que já está projetada: olha
para nós. Será que nós podemos, com toda a autoridade do Senhor, assim o fazer nos nossos dias? Será que nós amamos de fato a Deus de tal forma que nós podemos dizer assim: olha para a minha vida? É bem verdade que aquele que segue simplesmente o homem se frustra, mas também é muita verdade que precisa acontecer, precisa se levantar nos nossos dias homens e mulheres que sejam fervorosos com Deus, de tal forma que tenham esta autoridade de dizer: olha para nós, presta atenção em nós, veja como nós fazemos. Porque nós continuamos a aprender mesmo depois de adultos, e a forma de aprender continua sendo a mesma. A informação, ela é falada, ela é escrita, ela é veiculada de algumas formas, mas o ensinamento é convivência. Quando eu falo, eu informo. Quando eu dou testemunho, eu ensino acerca da minha fé. E as pessoas todas nós continuamos, melhor dizendo, aprendendo por repetição. Vocês reproduzem aquilo que vocês veem como testemunho na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de uma liderança santa, de uma liderança consagrada, de uma igreja santificada e abençoada por Deus. Isso não mudou e continua sendo assim. É muito importante, sim, que a gente não erre endeusando ninguém, achando que ninguém, ou a infabilidade, isso não existe, porque todos nós pecamos, como está escrito em Romanos 3:23, porque todos pecaram. Então nós pecamos, nós temos as nossas faltas e falhas diárias, mas nós temos um compromisso com Deus. A nossa vida, a nossa família, a nossa igreja tem que ser sim um parâmetro, não de competição, me entenda bem. Eu não tenho intenção de competir com nenhuma igreja nesta cidade, nessa região, não tenho intenção. Mesmo porque eu não vou dar conta de ovelhas de outro aprisco, ou de membros de outras igrejas. Darei conta daqueles que resolverem se colocar ou se filiar a esta igreja. Não sou concorrente, nem pretendo ser. Mas isso não tira a minha responsabilidade. E veja que as pessoas dirão de você, ou dirão de nós, não simplesmente pelo nome, mas dirão muitas vezes pelo título. Ei, você que carrega um título de crente, de cristão, crente porque você crê, cristão porque a sua crença, a sua fé é em Cristo Jesus. Como disse Pedro, no versículo de número 6, a parte B ou C deste versículo: em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Deus continua contando com homens e mulheres que falem em seu nome, não por orgulho, não por aparência ou para se destacar. Não com esse negócio de hoje em dia tem muito, eis que vos digo, assim diz o Senhor, e muitas vezes é do coração do ser humano, envolvido muitas vezes pelo engano, outras vezes pela própria emoção, e profetizando daquilo que é carne, falando daquilo que Deus não está falando. Mas isso não pode colocar medo no seu coração, porque Deus quer que homens e mulheres continuem falando no nome dEle. É por isso
que a promessa de Jesus em Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Esse poder significa, você pode, eu te autorizo, eu vou te autorizar a falar em meu nome. Porque depois, o versículo vai seguir, então ser-me-eis testemunhas, tanto na Judéia, Samaria, e assim vai. Nós não estamos vendo muitos milagres acontecerem, é porque também existe muito ceticismo. As pessoas estão tão acomodadas, as pessoas estão achando que é tudo normal, que, mas para quê? Mas é assim mesmo. Tem cristão que estão pensando em karma, gente, isso não é coisa da nossa fé. Karma é outra fé. Não é a fé cristã, esse negócio de sofrer, porque você tem que sofrer, que você está pagando, que você está se purificando, não é a fé cristã, porque a fé cristã não age assim. Se você tem algum problema, você não pode se acostumar ao seu problema e à sua dor. Se Deus não quiser curá-lo, Deus ele vai falar com você, olha, eu não quero curá-lo porque esta doença ou esta situação vai servir para que você continue apegado a mim. Mas Deus vai te mostrar e então você vai glorificar a Deus. Mas na maioria das vezes, Deus continua querendo operar milagres e nós precisamos, irmãos, querer voltar a sermos espirituais. Porque como está escrito, os que são carnais, ou aqueles que não estão aí com as coisas de Deus, eles só vão entender as coisas que são carnais, as coisas do dia a dia, só vão entender as coisas humanas, não entenderão as coisas que são de Deus, mas aqueles que são espirituais, que buscam crescer espiritualmente, esses vão entender não só as coisas humanas, corriqueiras do dia a dia, mas também saberão e conhecerão as coisas espirituais, porque Deus continua revelando. A palavra de Pedro poderia ser assim para João: João, você não tem uns trocadinhos aí não? Ora, eles estavam indo ao templo, certamente que alguma oferta eles estariam levando. É um costume da igreja cristã, desde os seus primórdios, o levar a sua oferta para depositar no gasofilácio. Certamente que eles estavam preparados. Mas eles viram que aquele homem achava que precisava de uma esmola, achava que precisava de uma coisinha, queria suprir o seu dia ou a sua semana, quem sabe. Mas depois precisaria voltar no outro dia, na outra semana, no outro mês, precisaria continuar. Então, cheio de fé, de unção e de autoridade, diante da necessidade, diante da dor daquele homem, estas palavras não podem se calar em nossos corações. Não podem. Você não precisa ter solução para todos os problemas e para os problemas de todas as pessoas. Quem foi que disse que você tem que ter respostas para tudo? Ninguém tem, só Deus o tem. Tem coisas que por revelação na hora eu falo com a pessoa, outras coisas eu digo, preciso de orar, dê-me um tempo, vou consultar a Deus, então vem o discernimento, a revelação. Estas coisas acontecem, mas tem coisas que simplesmente Deus, Ele não quer explicar, Ele não vai explicar, e não adianta fazer biquinho, não adianta fazer birra, não adianta ter atitude de cristão mimado, de criança mimada, porque Deus não se deixa levar por caretas, por caras e bocas, por palavras de angústia, por pesares, enfim, você já me entendeu. Deus não se deixa levar por isso. Mas Deus, Ele se permite ser tocado quando existe uma palavra sincera e humilde, daquele sim que se colocou na posição de necessitado.
Enquanto você achar que você não precisa de salvação, você nunca vai experimentar o que é a salvação. Estou falando salvação da sua alma. Enquanto você se achar bonzinho, porque você paga as suas contas, enquanto você se achar bonzinho, porque você não rouba, não mata, porque você paga as suas contas em dias, porque você até chegou o mês do imposto de renda, você declara os impostos, você anda em dia com a sua vida. Deus precisa me salvar. Não é disso que eu estou falando, porque aqui é um plano natural, um plano terreno. E para viver num país onde os impostos são tão pesados, você precisa da graça de Deus também. Precisa da graça de Deus. Mas a salvação, então, não é porque eu tenho atitudes de bondade, não é porque eu sou um bom pagador, não é porque o meu nome não está na lista de SPC e Serasa, não são por estas coisas, mas a salvação, para onde é que eu irei, sendo eu um ser eterno, que tem uma alma e um espírito que habita num corpo? O que é que vou fazer? Porque depois de morto, meus irmãos, não adianta mais. Não adianta a família orar, não adianta alguém interceder, não adianta, porque daí já está diante de Deus, e é Deus quem vai julgar. Não é tempo mais de viver a misericórdia, mas sim a justiça. Na verdade, se você parar para escutar alguns relatos, na cadeia está assim de gente bonzinha, né? Mas o que eu fiz? Eu não fiz nada. Foi tão pouco que eu fiz. Tem um cidadão que está dizendo que é injusto que está preso, né? Ousou dizer que ele era mais honesto do que Jesus. Jesus dos crentes, não. Mas está experimentando a misericórdia de Deus, porque ainda está vivo, com oportunidade de criar juízo diante de Deus. Os necessitados sempre vão existir, para que nós possamos sempre vivenciar os milagres do Senhor, o poder de Deus, a mão de Deus. Este homem que era um peso todos os dias para ser carregado, agora ele entra no templo, depois do versículo 7, e tendo-o tomado pela mão direita, levantou e logo os seus pés e tornozelos se firmaram, e saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Deixou de ser um problema, deixou de ser um peso, deixou. Agora pode produzir, agora pode ajudar, agora pode ter a mesma fé que João e Pedro. E dizer para outros: levanta e anda no nome de Jesus o Nazareno, por quem eu passei a andar. Irmãos, nós precisamos viver a nossa fé no trabalho, em casa, na rua, na faculdade, na escola, na igreja, em todos os lugares. Nós precisamos, sem nos preocupar com aqueles que vão nos censurar, é que não dá tempo de ler todo, mas posso até deixar para meditar no próximo domingo, com a graça de Deus, se nos permitir, e vermos como tem pessoas que não suportam a nossa alegria e a nossa vitória. Mas se você parar para pensar nisso, você nunca vai fazer nada. Você nunca vai cantar vitória, você nunca vai louvar, você nunca vai testemunhar, você vai permanecer aleijado emocionalmente, aleijado espiritualmente, aleijado até fisicamente, com alguma debilidade,
com alguma limitação. Mas nós precisamos desta experiência. A experiência de falar no nome santo e poderoso de Jesus e ver as coisas acontecerem. Milagres ainda acontecem. Milagres ainda passam a existir, porque eles não existem. Milagre é milagre. Milagre não se explica. Milagre é de repente que ele acontece. É assim, é de repente. Estava de um jeito, tudo mudou. De repente. Estava ao contrário, tudo se torna favorável. Estava impossível, passa a ter possibilidade. Era a sentença de destruição, derrota e morte, mas de repente o Senhor muda a história. Mais do que você receber nesta noite, e se você está precisando receber, eu quero tomar posse desta palavra que já foi profetizada, no nome santo de Jesus, e profetizar sobre vocês, para que vocês passem a andar de fato na presença do Senhor, sem se desviar, sem se constranger, sem se embaraçar com as coisas desta vida. No santo nome de Jesus eu profetizo. Mas se o que você está precisando é um toque nas tuas finanças, você me conhece, você sabe que eu não sou desses que estão vendendo por aí a fé. Mas seja conforme a tua fé, que o Senhor visite a tua vida financeira, que o Senhor visite a tua casa, que o Senhor visite a tua causa, que o Senhor tire debaixo daquela torre que se formou de tantos papéis, o seu papel, não para passar na frente de ninguém, não, mas por um milagre, o juiz mudar a sentença para a glória do Senhor, porque você foi tido como justo, justificado pelo sangue de Jesus. Mas eu quero te encorajar a que você seja também este homem e esta mulher, que pode não ter a solução, principalmente se for financeiro, pode não ter o dinheiro para dar ou para emprestar, mas que você seja esta boca profética andando pelas ruas dessa cidade, ou de qualquer lugar onde você esteja, alguém sempre disposto, olha, eu vou orar, vamos orar. Não tenha vergonha, irmãos, de orar com alguém na rua que ele pede uma oração. Não tenha vergonha. É claro que muita gente se escandaliza, às vezes algumas pessoas, eu percebo que me pegam orando por alguém na rua, porque só encontro com alguém. E se eu pergunto se vai tudo bem, a pessoa reparte comigo, compartilha comigo que carece de uma ação de Deus, eu não posso dizer vai em paz, Deus te abençoe. Vem cá, então vamos orar. Eu não tenho a solução, eu não tenho a resposta, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, vou orar com você. E daí eu oro, e não são poucas as vezes que alguém já passou e falou, pastor, eu te vi orando na rua lá por alguém, por fulano, estava na rua tal, que bênção. Ou outros então, ao terminarmos a nossa oração, quando abro os olhos tem alguém que está passando e está olhando, mas estou vivenciando a minha fé, estou ensinando que existe um Deus no céu, que é todo poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que você pede ou precisa. Esse mesmo Deus que fez este homem saltar de alegria e louvar a Deus, esse mesmo Deus, Ele continua querendo você, que você passe a profetizar. Pare de lamentar, pare de culpar, pare, apenas passe a profetizar, mas com confiança, com autoridade, de alguém que tem compromisso com Deus e relacionamento com Deus. Nisso eu vou falar na semana que vem. O resultado deste homem estar saltando e pulando na presença de Deus. Você se contenta com esta porção, amém? Amém. Você vai ser boca de Deus? Você vai ser boca de Deus? Deus conta com você. Ele poderia mandar anjos,
Quanta gente iria se converter, gente, se aparecesse anjo tocando trombeta nos céus, aquele alarido, aquele som, quantos iriam só de ver anjos? Mas Deus, Ele quer usar você. Deus, Ele quer me usar. Deus quer que a nossa forma de viver, que glorifique a Deus, transforme pessoas, cure pessoas, restaure casamentos, relacionamentos, para a glória de Deus. Põe a mão no teu coração e oremos ao Senhor. Senhor, eu te agradeço por esta passagem, que ainda terminarei de expô-la toda com a tua graça no domingo que vem, se o Senhor assim permitir. Mas por ora, vejo fé em muitos olhos, Senhor. E que dizer o Senhor que conhece os corações. Então por isso eu te rogo, ó Deus bendito, que o Senhor conceda graça sobre graça aos teus filhos. Aqueles que carecem em suas necessidades, que sejam visitados. Que haja multiplicação de força, de ânimo, de fé e vida. Que haja multiplicação de recursos, sim, para a tua glória, para que saibam que o Senhor é Deus. Que o telefone toque durante essa semana, que a mensagem chegue, que o e-mail chegue, que a resposta venha durante esta semana, para que sintam e vejam que o Senhor falou nesta noite. Que a resposta venha de tua parte, sim, por pessoas, para que entendam este instrumento maravilhoso que o Senhor continua a usar. Pessoas, abençoando pessoas. Então, por favor, Senhor, para que assim os teus filhos se levantem, encorajados, para serem testemunhas vivas do Senhor, sim, santificadas, lavadas e remidas pelo sangue de Jesus, abençoando e sendo abençoados, curando e sendo curados, renovando e sendo renovados, restaurando e sendo restaurados, levantando a muitos para o louvor de tua glória. No santo nome de Jesus, eu te peço que os milagres que os teus filhos precisam que aconteçam, na família, no trabalho, na empresa, no ministério, aconteça, em nome de Jesus. Seja aplacada agora a fúria do maligno. Ei, Belial, te resisto agora, no santo e poderoso nome de Jesus, e eu te digo, arreda-te destas famílias, em nome de Jesus. Seja aplacado agora todas as retaliações e a fúria do maligno, para a glória do Senhor. Que haja mudança de situação e cativeiro, em nome de Jesus. Todos que creem, diz o seu amém. Amém. Graças a Deus.